Glória a Deus, aleluia. Eu desde já agradecer a Deus pela oportunidade, uma rica oportunidade, uma oportunidade com imensa responsabilidade. Nós estamos tratando de almas eternas. Ou o pregador é uma bênção, ou o pregador é uma maldição. E eu, de maneira nenhuma, quero ser uma maldição na sua vida. E convido a você, desde já, que abra na segunda epístola de Pedro, capítulo 3. Segunda epístola de Pedro 3. Se você pegar Apocalipse e voltar, eu acho que fica mais fácil. Segunda epístola de Pedro, capítulo 3, inicia dizendo assim: Amados, esta é agora a segunda epístola que vos escrevo. Em ambas procuro despertar com lembranças a vossa mente esclarecida, para que vos recordeis das palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas, bem como do mandamento do Senhor e Salvador, ensinado pelos vossos apóstolos. Tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores com seus escárnios, andando segundo as próprias paixões e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Porque deliberadamente esquecem que de longo tempo houve céus bem como terra, a qual surgiu da água e através da água pela palavra de Deus, pela qual veio a perecer o mundo daquele tempo, afogado em água. Ora, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, têm sido entesouradas para fogo, estando reservados para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. Há, todavia, uma coisa, amados, que não vos deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns julgam demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas, visto que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas. Deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos, e os elementos abrasados se derreterão. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, os quais habita a justiça. Amém. Podemos assentar? Glória a Deus, Irmãos, este é um texto que nos fala acerca da segunda volta de Cristo. Por incrível que pareça, este é um texto que normalmente foi escrito. Esse texto tem sido dado muita pouca ênfase a esse assunto. Falar sobre a volta de Jesus não é algo que dá volume às igrejas. Falar sobre a volta de Jesus não é algo que o povo quer ouvir, porque o povo está acostumado com o aqui e com o agora. Falar sobre a volta de Jesus não é algo deleitoso e prazeroso para os ouvidos de muitos, porque eles pensam nas coisas da carne, e aqueles que pensam nas coisas da carne não pensam nas coisas do alto. E eu hoje venho vos falar desse assunto pouco pregado, a segunda volta do Senhor Jesus Cristo. E eu, desde já, queria convidar a você a que deixasse o texto aberto. Se você fechou, por gentileza, nós vamos passar por esses textos novamente. Mas, a princípio, irmãos, eu quero relatar algo que eu aprendi com a vida do apóstolo Pedro. Eu noto esse apóstolo Pedro, ele nos dando alguns ensinamentos através do seu cotidiano, da sua vida, do seu ministério. Pedro, com Jesus Cristo,
talvez ele foi o mais tagarela. Pedro com Jesus Cristo talvez foi o mais ousado. Porque você percebe ali naquele barco, enquanto todos os discípulos diziam ver um fantasma, Pedro diz com ousadia: mestre, se és tu mesmo, manda-me ir contigo. Eu aprendo coisas boas e coisas ruins com este Pedro. É este Pedro que também, ali quando Jesus Cristo anuncia o caminho doloroso e a cruz que iria gravar em suas costas, é este Pedro que para Jesus Cristo e diz: não, mestre, não por esses caminhos não, escolhe um caminho mais tranquilo, mas não esse. E Jesus diz: Pedro, arreda Satanás, porque não cogita nas coisas do alto, mas sim nas coisas da terra. Eu aprendo coisas boas e coisas ruins com este apóstolo. E algo que eu aqui relatei, irmãos, é que este Pedro, como a pessoa de Cristo, ele nos passa mais coisas de aprendizado do que coisas de edificações. E também eu relatei aqui este Pedro sem a pessoa física de Jesus Cristo próximo a ele. É o Pedro que viu o Senhor subir aos céus, e é o Pedro que agora tem o Senhor habitando em seu coração através do Espírito Santo. E através desse habitar do Santo Espírito em seu coração, que nós começamos a aprender algo com este apóstolo tão imperfeito, assim como eu e assim como você. E eu noto, irmãos, que assim que o Espírito Santo de Deus vem habitar no apóstolo Pedro, você percebe uma mudança radical na sua vida. Este mesmo apóstolo que fora redundante e ousado em inúmeras sequências da sua vida, é este apóstolo que, ao seu primeiro sermão sendo pregado, 3.000 almas se converteram aos pés de Jesus, sem contar mulheres e crianças. Eu aprendo mais com este Pedro que o Espírito Santo habita dentro dele, porque o Pedro que caminha com Jesus Cristo, os passos físicos, é o Pedro que ainda não obtém o Espírito Santo em seu coração. E eu anotei aqui também mais alguma coisa acerca da vida de Pedro, quando nós percebemos em Atos 5, aquela movimentação da igreja primitiva, quando todos vendiam suas posses e entregavam aos pés dos apóstolos. Eu percebo Pedro com discernimento excepcional, sobrenatural e espiritual. Porque chega um certo casal, no qual os irmãos conhecem, Ananias e Safira. Eles chegam aos pés de Pedro e dizem: olha, aqui está a nossa posse, nós vendemos e aqui está tudo o que deu à venda. E Pedro, graças ao Espírito Santo, foi revelado a ele que aquilo não era tudo o que foi cobrado por aquele campo. E nós percebemos Ananias sendo fulminado na presença de Pedro, porque ele mentiu ao Espírito Santo. E é este Pedro, irmãos, que depois de 3 horas da morte de Ananias, que chega a sua mulher, Safira, e ela chega e Pedro já logo pergunta: e você diz que foi por tanto que você vendeu a sua propriedade? Ele está confirmando, diz: foi tanto. Aí ele reluta e diz: aí estão os pés daqueles que levaram seu marido, e eles levarão você também, porque você mentiu ao Espírito Santo. E aquela mulher cai morta perante os pés do apóstolo Pedro. Não fora Pedro quem matou o casal, mas sim o Espírito Santo, porque o Espírito Santo ele é justo. E não queira você, irmãos, barganhar com esse Santo Espírito, porque ele é santo, ele é justo e ele é puro. Há uma mensagem que em Jó me chama bastante atenção, Jó capítulo 15, verso 15. Deus é santo, nem os céus são puros aos seus olhos, quanto mais o homem, corrupto e abominável, e que bebe iniquidade, como se fosse água. Não queira você, irmãos, achar que eu sou melhor do que qualquer um daqui. Não queira você achar que eu, por estar vestido de uma maneira, talvez, aparecendo de a elevação de alguns aqui, não queira pensar você que eu sou mais santo do que vocês. Porque o mesmo pecado que me assedia tenazmente, eu creio que ele assedia os irmãos. A mesma luta que eu combato dia após dia, que é ser santo e imitar o meu Senhor Jesus Cristo,
eu espero que vocês também tenham essa luta todos os dias. Porque não há outro propósito da nossa vida a não ser este: glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Certa feita, este apóstolo, usado pelo Espírito Santo, é este homem que, chegando ali o seu algoz, e Pedro não está pronto apenas a ir à morte, mas Pedro está pronto não apenas a pecar, mas a morrer por Cristo. Porque você percebe que a morte dele foi algo terrível, foi algo extremamente terrível. Os seus algozes chegam até ele e dizem: olha, nós vamos te matar crucificado. Ele não reluta e diz: não, de maneira nenhuma eu não quero morrer. Ele diz: eu estou pronto a morrer sim, mas eu não sou digno de morrer como meu mestre, então me crucifique de cabeça para baixo. É este Pedro que está pronto a morrer, mas não está pronto a pecar. E é com este Pedro que eu aprendo, irmãos, que nós temos que lutar até o sangue contra o pecado que tenazmente nos assedia, a mim, que sou jovem, a vocês que são jovens, e a nave da igreja, aos obreiros. Eu creio que ninguém está isento de ser tentado pelo pecado. E é esse Pedro, irmãos, que nós percebemos, um homem que através do Espírito Santo foi um homem usado por Deus. O que pregou Pedro? Pedro, na sua primeira epístola, no capítulo 1, no versículo 15 e 16, ele prega: sede santos, porque o nosso Deus é santo. Nós entendemos que este apóstolo Pedro, ele não está brincando com a pregação da palavra, porque ele entende que ele se trata de almas eternas. É como eu disse no início: o pregador, ou ele é uma bênção, ou ele é uma maldição. Certa feita, disseram que o julgamento de Hitler não será tão severo como o julgamento dos homens de Deus que pronunciam a palavra de Deus. E você pode até pensar: mas como assim? Pedro matou milhares de pessoas, 6 milhões de judeus morreram perante as suas mãos. Mas o julgamento de Hitler não será tão severo, porque ele matou carnes, ele não matou almas. E os pregadores não matam carnes, matam almas eternas. Eu tenho certeza que Hitler levou muita gente para o céu, porque ali tinha judeu clamando por misericórdia e se arrependendo no último suspiro de vida. Então Hitler terá um julgamento um pouco mais pacífico quanto aos homens de Deus que são considerados os falsos profetas. Dizem que a necessidade do arrependimento não é mais necessária. Dizem que não importa o cristão ter nascido de novo, o que importa é ele adquirir riquezas, fama, carro, dinheiro, sucesso. É desses que o julgamento será severo, porque não mataram carnes, mas se mataram almas eternas, e enviaram-as para o fogo eterno. E não queira você, irmãos, não queira eu me cobro muito, na escola, na faculdade, no emprego, onde nós estivermos, pronunciarmos palavras torpes, porque a Bíblia diz que nós iremos dar conta de tudo aquilo que da nossa boca saiu. Se você estuda a Bíblia, eu louvo a Deus por isso. Mas se você não estuda a Bíblia, eu tenho pena de você, porque através da Bíblia, o Espírito Santo me convenceu de que eu merecia o inferno e de que eu ia para lá sem piedade nenhuma. Mas através da graça divina, eu pude me dobrar aos pés daquele que salva vidas, e que salvou a sua, e que salvou a minha. Irmãos, não há como nós brincarmos com essa vida, porque nós temos só apenas uma. Tudo que nós falarmos, tudo que nós pensarmos, tudo que nós praticarmos e o que não praticarmos, iremos dar conta no dia final. E esse apóstolo Pedro diz que o julgamento começa pela casa de Deus. E se começa pela casa de Deus, irmãos, é porque o negócio vai ser estreito. É porque ele vai ter que alinhar com os seus aquilo que fizeram, aquilo que não fizeram, e aquilo que falaram, e aquilo que pensaram. Por gentileza, irmãos, tenha uma coisa em sua mente: tudo que você falar, você vai colher. Tudo que o homem ceifar, certamente colherá. E não brinque com as suas palavras,
porque eu estou trabalhando em um setor amplo e eu estou convivendo com inúmeras pessoas e vejo cada testemunho de pessoas que foram arrebentadas por palavras de seres humanos maldosos, por palavras de pessoas que não têm cautela ao pronunciar as suas palavras. E eles estão indo para o fogo eterno se não voltarem ao caminho estreito, ao caminho da cruz, ao caminho de Jesus. Por gentileza, irmãos, compreende onde você está, seja na escola, na faculdade, no emprego. Por gentileza, saiba que Deus vai cobrar das suas mãos o sangue que você esqueceu de avisar. Ezequiel 3, se você puder ler na sua casa depois. Que é este apóstolo que me dá uma lição que está na sua carta. Está um pouco difícil de estar acompanhando pelo vento, mas fique tranquilo, eu estou com um texto aqui. E é este apóstolo que nos traz algumas lições nesse texto tão amplo que eu li. E a primeira lição que eu notei está no versículo 3 e 4, quando ele diz: virão escarnecedores com seus escárnios, andando segundo as próprias paixões e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Desde que os pais dormiram, tantas coisas permanecem como desde o princípio da criação. Se há uma coisa terrível neste século, é saber que as pessoas não estão preocupadas com o futuro. Se há uma coisa terrível que aborda as igrejas contemporâneas, é saber que os pregadores estão pregando a terra, estão pregando as coisas terrenas, e se esquecem de que os homens de Deus disseram: nós não temos que nos atentar nas coisas que vemos, mas sim nas coisas que não vemos, porque aquilo que vemos é temporais, são passageiras, mas aquilo que não vemos são eternas e esperançosas para aqueles que irão morar na eternidade. E hoje eu fui almoçar com meu avô, ali, aquele almoço familiar de domingo, e eu mal cheguei, ele já me disse: olê, eu tenho tanta dificuldade de estar vendo pregações sobre a volta de Cristo, o que está acontecendo hoje em dia? Aí eu falei: vô, ainda há remanescentes em Israel, que de fato são verdadeiros israelitas, porque se você ligar a televisão, eu não sei você qual é o seu pensamento sobre a teologia que está sendo pregada na televisão, mas eu sinto vontade de chorar, porque aquilo que eles falam sobre dinheiro, casas, riquezas e prosperidades terrenas, não é aquilo que Jesus disse, porque Jesus disse: se vocês querem acumular tesouros nessa terra, vocês se frustrarão, mas acumularão tesouros lá no céu, onde nem a traça, nem a ferrugem corrói, e onde nem ladrão arrombam e tomam de vocês. É lá que o nosso Senhor Jesus nos mandou guardar o nosso tesouro. E ele diz: onde estiver o seu tesouro, aí estará o seu coração. Hoje, irmãos, o que me dá tristeza é saber que as pessoas não pregam Cristo, e sim Mamon. E no altar de Mamon você sabe que muitos se casam, se dão em casamento, que muitos se matam e que muitos se financiam. O Mamon é um Deus, o Mamon é um espírito, e o Mamon, Jesus disse que aquele que tem o amor ao dinheiro, ele possui a raiz, é a pior raiz de todos os males. E que você não seja essa pessoa, irmãos, que anda daqui para colar atrás do dinheiro, que vai para lá e vai para cá simplesmente atrás do dinheiro, mas que você possa ir atrás de algo sincero, algo que é verdadeiro, algo que é louvável, se há alguma virtude, se há algum louvor, se é para a glória de Deus, nisto pensais. Não venhamos, irmãos, ser seduzidos por esses falsos profetas que não pregam a Cristo, mas sim Mamon. E Mamon é aquele que leva a mais bela família a se prostrar aos seus pés, porque no altar de Mamon muitos se prostram e muitos se rendem, porque o Mamon atrai. O Mamon, ele é o único Deus que se compara a Jesus Cristo na Bíblia. A Bíblia diz: não servirá dois senhores, pois odiará um e amará o outro. E no contexto está falando de dinheiro e do próprio Deus. Então, aquilo que luta contra o Deus verdadeiro é o dinheiro, que passa a ser Deus de muitas pessoas dentro da igreja. Isso é triste, irmãos. Isso é triste porque aonde estão os pregadores que não falam apenas das coisas terrenas,
Aonde estão aqueles profetas que, como Malaquias, diziam que, como Joel disse, para não rasgar as vestes, mas sim o coração e se humilhar perante Deus? Aonde estão os profetas como Isaías, que disseram em Isaías 53 que agradou a Deus moer o seu filho para salvar os remidos? Aonde estão aqueles que pregam a Cristo, que vem julgar os vivos e os mortos? Mas aonde estão aqueles que vivem uma vida santa para pregarem o Evangelho Santo? É esses que eu não estou enxergando. Eu não sou santo, a minha luta é ser santo. Mas, irmãos, hoje há dificuldade de você conhecer um crente onde quer que seja. Você trabalha com uma pessoa, você estuda com uma pessoa, você acaba de trabalhar com ela, você acaba os seus estudos com ela, chega no fim da sua caminhada com ela, você descobre que ela era crente. Estranho, porque no começo você não reconheceu. Estranho porque você pode colocar ela ao lado dos meninos do funk, eles vão se parecer. Você pode colocar essa pessoa ao lado dos cantores famosos, eles vão ter algo parecido. Você pode colocar essa pessoa até ao lado de homens na igreja, mas que não são verdadeiros salvos. Eles podem até se parecer, mas se você colocando essa pessoa ao lado de Jesus Cristo, você percebe que eles não se parecem em nada. E é por isso que nós estamos tendo a dificuldade de salvar a pecadores. Porque as pessoas podem se parecer com qualquer celebridade que sejam, mas com Jesus, as pessoas não mais se parecem com Ele. O que está acontecendo com os verdadeiros discípulos? Eles não se intitularam cristãos, mas as pessoas olharam para Ele e disseram: eis aí os cristãos, porque se parecem com o seu Senhor Jesus. Irmãos, se as pessoas não reconhecem você como verdadeiro cristão, há alguma coisa de errado com o nosso Evangelho. Alguma coisa de errado com o nosso púlpito, porque nós não estamos fazendo aquilo que de fato devemos, que é trazer pecadores ao arrependimento sincero. Se você está há mais de um mês sem chorar, sem derramar uma lágrima de arrependimento por seus pecados, quer seja falados, quer seja atitudes, quer seja em omissões, você está em um caminho complicado, porque Jesus próprio disse: bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. E em Apocalipse ele diz que Deus enxugará dos nossos olhos toda a lágrima. Ele vai enxugar a lágrima de quem chora. Se você não chorar, você não vai ter lágrimas para ser enxugado. Irmãos, bem-aventurado é um estado de felicidade. Os homens santos de Deus na terra são os que mais choram pelos seus pecados, mas não são os que mais pecam. Eles choram dia após dia, porque em um dia de 24 horas, nem sequer em uma hora, entregaram esse dia a glorificar o nome santo de Deus. E é por isso que há necessidade de um choro sincero. E é por isso que eles se quebrantam. E é por isso que eles choram. É por isso que eles se lamentam. Porque eles entendem que o Deus Santo, que exige santidade, vai nos cobrar em um dia. E esse dia está próximo. Esse dia ninguém fala, mas esse dia está próximo. A Bíblia diz que o fim de tudo será como os dias de Noé. Se casavam e se davam em casamento, compravam e vendiam. Mas o que isso quer nos dizer? Irmão, será um dia comum. Eu estou prestes a casar. Eu vou estar casando. Talvez vocês irão casar. Talvez nós compramos e nós iremos comprar. E Jesus vai aparecer. E então, é por isso que a Bíblia diz: será um dia normal, um dia comum. E aqueles que não estiverem com Ele estarão contra Ele. E a Bíblia diz que Ele separará os bodes das ovelhas. E o que me entristece, irmãos, é saber que tem bastante bodes dentro da igreja vestidos de ovelha, mas que são verdadeiros bodes. Porque você percebe que são bodes pelos seus frutos. Jesus Cristo disse: pelo fruto vocês o conhecerão. Pode uma árvore boa produzir maus frutos? Não pode. Pode uma fonte doce produzir água salgada? Não pode. Então pelos frutos você conhece o verdadeiro salvo, o verdadeiro eleito, o verdadeiro crente sincero, que chora pelos seus pecados e que vai morar no céu com os eleitos de Deus. Irmãos, eu estou compreendendo um pouco mais do Evangelho agora. Eu cresci na igreja evangélica,
E eu nunca tive uma necessidade de chorar pelos meus pecados, estando dentro da igreja desde mocinho, desde novinho. Mas, irmãos, há uma frase, e ela é verdadeira, quando ela diz: se nós que estamos crescendo agora, de 20 anos para trás, se ouvirmos o Evangelho, temos uma grande possibilidade de não ouvirmos o Evangelho verdadeiro. Porque as pessoas vêm à igreja, elas se sentem felizes, quando na verdade eram para se sentir tristes. Porque, irmãos, nós não glorificamos a Deus, nós não amamos a Deus, nós não queremos Deus, nós nem sequer pensamos em Deus. E é por isso que a necessidade da tristeza tem que estar em nós cristãos. Jesus, eu creio que ele sim sorriu e sentiu felicidade, mas você não vê em nenhum registro bíblico o nosso Senhor sorrindo, porque ele viu a tendência dos seres humanos, que eram pecadores, que eram maus, que eram indignos, que eram imperfeitos e maldosos. E hoje nós estamos carregando nossos lábios com os dentes, mostrando muitos nossos dentes, quando na verdade tínhamos que estar olhando para os nossos familiares, sabendo que eles irão ir para o fogo eterno e chorar primeiramente por nós, e depois chorar pelo nosso semelhante. Há uma frase de um reformador da história da igreja, quando ele diz: se você se diz que vai morar no céu, e diz que é um eleito, e diz que é um homem santo, e diz que é filho de Deus, você não deseja que o seu amigo vá para este céu que você deseja? Se você não deseja isso, é porque nem você mesmo vai para lá. Porque, irmãos, o apóstolo Paulo disse que amar ao próximo é cumprir toda a lei e os profetas. Aquele que ama o seu próximo não vai querer que ele vá para o fogo do inferno. Então ele vai orar até o momento que Deus rasgar o seu coração de pedra e colocar nele um coração de carne. E nós temos que aprender, irmãos, que aquilo que estão pregando, eu não sei aqui, mas aquilo que estão pregando em muitos púlpitos sagrados tem denegrido ao Evangelho Santo de Deus. Irmãos, se há um temor que o homem há de ter, é quando ele sobe neste púlpito, porque ele não trata com carnes, mas sim com almas eternas. Ou você vai sair daqui pensando em ir para o céu, mas se você sair daqui não pensando em nada, eu sinto que eu não fui o bom suficientemente. Porque, irmãos, eu estou aqui não para te convencer que Deus vai te dar uma casa. Eu estou aqui não para dizer que Deus vai abençoar você com o seu namoro. Eu não estou aqui para dizer que os seus filhos serão convertidos. Mas eu estou aqui para dizer que Deus quer que todos, em todos os lugares, se arrependam e creiam no Evangelho. Não há nada de novidade, irmãos. Todo mundo pregou assim, e hoje nós estamos pregando algo palatável, agradável aos ouvidos. O progresso do Evangelho, ele tem tido pouca ênfase, porque os pregadores estão acostumados a receber um tapinha nas costas ao final de um culto, do que falar a verdade. Não, eu não vou comentar sobre adultério, porque tem um casal que está passando por uma fase crítica, e eu não posso comentar sobre isso, porque senão eu perco. Ah é, mas você vai deixar eles ir para o inferno? Você vai deixar eles cometerem adultério e nem sequer falar nada? Ezequiel 3 diz: se você que é salvo, vê o ímpio em seu caminho ímpio, e não avisar ele que ele está indo por este caminho, Deus vai cobrar da sua mão o seu sangue. Aleluia. Há algo que prende o meu coração, é saber que no julgamento final, Deus vai abrir os livros e vai falar: Leandro, quando era para você estender a mão, você não estendeu. E olha onde ele está. Leandro, quando era para você falar de Deus para aquele jovem na sua escola, você não falou. E olha onde ele está. Leandro, quando era para você dizer que ele perseguia o caminho largo, da porta ampla, que era para ele voltar ao caminho estreito e se arrepender dos seus pecados, você não avisou. Olha lá onde ele está. E aí, irmãos, nós iremos ver que por obras ninguém será salvo, mas graças a Deus pelo sangue de Jesus, a obra perfeita no Calvário, Jesus Cristo, aquele que nasceu e morreu para salvar a mim, para salvar você e os seus demais amigos. Ele vai ver que por obras ninguém vai ser salvo,
Louvado seja Deus pelo livro da vida. E diz Apocalipse que todos aqueles que se forem achados inscritos no livro da vida, Deus dará a regalia de cearem das bodas do Cordeiro. É isso que me alegra, irmãos. Saber que eu por obras não posso entrar na eternidade, mas pelo sangue perfeito de Jesus Cristo, imputado sobre a minha vida, eu irei conhecer aquele que é antes dos séculos, Rei e soberano sobre as nações. Que você pense nisso, irmãos. Talvez a mensagem não é como você está acostumado. Talvez os glórias estão engasgados na garganta. Mas isso é bom, irmãos. Porque nós percebemos que quando as pessoas comem, elas não conseguem falar porque estão com as bocas cheias. Eu entendo que você com a boca cheia tem colhido aquilo que eu estou falando para a sua vida. O tempo já se vai, já são 9 horas, eu não vou ser extenso, mas há uma coisa que me impressiona nesse Pedro, irmãos, é João 6. Por gentileza, abra aí João 6. Evangelho de João, capítulo 6, só para finalizarmos. É algo que é excepcional e tremendo, porque não há como, irmãos, ser justo diante de um Deus santo. A Bíblia diz em Romanos 3 que não há um justo sequer, não há quem queira a Deus, não há quem busque a Deus. Todos pecaram, todos se extraviaram e a um fizeram inúteis. Não há um justo sequer. Eu não sou bom. Se você soubesse o que passa na minha mente em alguns momentos, você ficaria pensando: caramba, olha só, ele é igual eu. Se você soubesse, irmãos, o que se passa pelos meus pensamentos em alguns momentos dos meus dias, você diria que eu deveria sim estar no inferno, juntamente com aquele rico que negou a esmola a Lázaro. Irmãos, o Evangelho é esse: seja Deus exaltado e todo homem humilhado. Seja Deus engrandecido e todos os seres humanos minimizados. Seja Deus louvado, glorificado e todo ser humano desanimado. Porque é assim, irmãos. Salmo 115 inicia-se dizendo: não a nós, mas a Ti, Senhor, seja a glória pelos séculos dos séculos. Não a nós, homens carnais, débeis, infelizes, infrutíferos, ímpios, merecedores do inferno, mas a Deus toda a glória. João 6, para finalizar, versículo 60, inicia-se assim: muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram: duro é este discurso, quem o pode ouvir? Mas Jesus, sabendo por si mesmo que eles murmuravam a respeito de suas palavras, interpelou-os: isso vos escandaliza? Que será, pois, se virdes o Filho do Homem subir para o lugar onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica, a carne nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. Contudo, há descrentes entre vós, pois Jesus sabia desde o princípio quais eram os que não criam e quem havia de trair. E prosseguiu: por causa disto é que vos tenho dito, ninguém pode vir a mim se o pelo Pai não lhe for concedido. À vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Perceba uma coisa: enquanto Jesus curava, realizava milagres, a multidão o seguia. Mas quando Jesus pregou o verdadeiro sermão, exortando o povo, a Bíblia diz que muitos discípulos o abandonaram. Perceba uma coisa, a seguinte: à vista disso, muitos discípulos o abandonaram e já não andavam com ele, porque não aceitam a mensagem dura, porque estão simplesmente preocupados com prosperidade, milagres, curas e as coisas terrenas. Versículo 67. Então perguntou Jesus aos 12: porventura, quereis também vós retirar-vos
retirar-vos? Eu aprendo com este apóstolo Pedro uma coisa linda. Olha o que ele diz. Respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós, se só tu tens as palavras de vida eterna? Para quem iremos nós, Senhor? O Valdomiro está curando, mas ele não tem as palavras de vida eterna. O Malafaia está pedindo dinheiro, mas ele não tem as palavras de vida eterna. O Bispo Macedo está enriquecendo. A multidão cresce nos seus templos, mas eles não têm as palavras de vida eterna. Jesus Cristo, irmãos, tem as palavras de vida eterna. Não queira se deixar levar por esse evangelho carnal, que estão levando almas para o inferno. Mas saiba que se vocês se sentirem mal com a mensagem, é porque o verdadeiro evangelho entrou aos seus ouvidos. Porque eu não vejo os discípulos falando: que delícia de mensagem. Mas eles falaram: dura é essa mensagem, quem a pode suportá-la? É esse evangelho que nós temos que pregar, obreiros. Porque os povos estão indo de multidões ao inferno. Nós estamos tranquilos demais, atarefados demais, pensando nas nossas coisas demais, mas se esquecemos que o Deus que exige santidade vai cobrar das nossas mãos, que somos igreja sua, que somos atarefados de pregar o evangelho a toda a criatura, quer seja negro, quer seja branco, ricos e vassalos, débeis e infrutíferos, iletrados e doutores. Se nós não praticarmos o verdadeiro evangelho, eu tenho medo de você, juntamente comigo, descer ao fogo do inferno e morar com Satanás e os seus anjos, porque escolheram uma mensagem boa demais. Eu tenho certeza que o povo que enche essas igrejas não tem o choro nos olhos, porque eles não estão preocupados com a sua eternidade. Eles se preocupam com o aqui e com o agora. E aquele que se preocupa com o aqui e com o agora, eles não merecem o céu, porque eles não pensam no céu. Que isso fique no seu coração, irmãos. Saiba que a necessidade urgente e emergência é essa: pregar o evangelho de Jesus Cristo, que o povo vai dizer: dura é essa mensagem, quem a pode suportá-la? Que Deus nos ajude, pelo sangue de Cristo Jesus. Eu rogo a você, vamos ser verdadeiros cristãos, porque as pessoas se parecem com o Buda, as pessoas se parecem com o Edir Macedo, se parecem com inúmeros artistas, mas poucas são as que se parecem com o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Que Deus nos ajude e nos conceda misericórdia e lágrima nos olhos, pois Ele é santo. Amém.